Bom dia! Bom dia, Brasil! Bom dia, Portugal! Bom dia, Kátia! Bom dia, Fernandes! Bom dia! Hoje nós temos uma super live com o Dr. Dário. Quem conhece o Dr. Dário? Coloca aqui nos comentários. O Dário já entrou! O Dr. Dário já entrou! Vou convidar ele aqui, peraí. Só um minutinho. Sempre tenso, né? Para ver se vai dar certo. Mas eu já aceitei o Dr. Dário. Bom dia! Vou falar igual você. Bom dia! Bom dia, Bom Portugal! dia! Bom dia, Portugal e Brasil. Bom dia, Brasil! Filho da Dona Mônica! Olha, fez aí a investigação, hein? Dr. Dário Birolini, grandemente pensante da medicina atual, é médico, formado em medicina na USP, fez cirurgia geral e se especializou em cirurgia do aparelho digestivo. Hoje é cirurgião gastro e tem grande interesse em saúde e é uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigado por ceder o seu conhecimento essa manhã, doutor Dário. Seja bem-vindo por aqui. Obrigado, muito obrigado pela introdução, muito obrigado pelo convite. Você está me ouvindo direito? Que eu estou falando com um fone aqui que eu não estou acostumado. Perfeito. E você, tá me ouvindo? Estou ouvindo super bem. Então, Gostaria de ter um ótimo. tripé aqui, mas como não deu tempo, vamos Não, não, segurando não mesmo. tem problema, não tem problema. Isso é o de menos. O importante é que você está aqui, que você aceitou o convite. O não eu já tinha, eu já sabia que eu tinha o não. Eu falei, eu vou tentar. E você aceitou e eu fiquei muito feliz. Ah, que bom. Você sabe que eu acho que faz parte da nossa responsabilidade social ter um pouco disso também, sabe? De tentar discutir um pouco de conhecimento para as pessoas. A gente entra na faculdade com o objetivo de ajudar as pessoas e aí se ajuda um paciente a cada hora. Aqui a gente pode ajudar um monte de gente. Então eu agradeço pela oportunidade. Exatamente. E quem quer ser ajudado, né? Porque Opa! geralmente quem está ouvindo esses conteúdos é que já tem um nível um pouquinho acima assim de consciência para esses assuntos de saúde, de alimentação. Então, nossa, muito bacana, doutor Dário. Muito obrigada. Então, bora lá. Eu vou começar com uma primeira pergunta aqui. Eu quero saber qual foi o seu ponto de virada para o seu nível de consciência alimentar ter mudado para alimentação mais altamente proteica, vamos dizer assim. O momento. Sim, você sabe que eu mudei um monte de coisas relacionadas à saúde, inclusive alimentação. E a alimentação, sendo uma das mais importantes, foi a primeira. E eu sempre conto para o pessoal, já quem me segue já sabe essa história, é muito interessante. O meu cunhado que me perguntou sobre dieta cetogênica em 2015, ele estava jogando vídeo poker e ele queria saber o que ele poderia fazer para aumentar suas capacidades de memória, de cognição, o que seja. E uma das coisas que ele ouviu dizer era uma tal de dieta cetogênica. E como eu sou o médico da família, né? Ele é arquiteto, então ele perguntou minha opinião. E isso foi muito interessante, porque como médico cirurgião, eu não sabia bulhufas sobre dieta cetogênica, eu não tinha a menor ideia do que era. E aí eu falei, olha, dá um tempinho aí que eu vou estudar, porque eu não sei. Se eu soubesse, entre aspas, se eu fosse um nutricionista, eu ia falar já de cara, ah, bobagem. Mas eu fui estudar. E de prima eu falei, ó, esquece. É uma dieta rica em gordura, pobre em carboidrato, em outras palavras, ela vai entupir as artérias do seu coração e vai faltar glicose no seu cérebro e você vai ter uma performance muito pior do que você teria. Só que nesse momento aconteceu uma coisa esquisita na minha cabeça. Eu adoro ler, o meu hobby é ler,
Se você me deixa numa praia com um livro na mão, olha, eu fico lá o dia inteiro, desde que seja um livro interessante. E eu sempre li livro de ciência. Então, eu gosto de ler livros sobre história também, antropologia, grandes navegações, excursões para os grandes continentes, a primeira vez que o cara chegou na África, a primeira vez que o cara chegou no Polo Norte e assim por diante. E era muito interessante que em todos esses livros eles citam alguma coisa de dieta. Então, olha, os índios aqui comem assim, assim, assado e são super saudáveis. Ó, os esquimós comem assim, assado e são super saudáveis. E de repente eu comecei a me ligar que o que esses povos saudáveis comiam era muito mais parecido com essa tal de dieta cetogênica do que com a dieta que eu tinha aprendido na faculdade. E isso vindo de vários livros. Esses dias eu estava revendo um dos livros que eu li, muito interessante, chama O Macaco Nu. Esse livro foi Olha, vou até escrito, anotar, o macaco pode não. montar, Macaco Eu Nu, Desmond gosto de Morris. ler também. Vamos lá. É muito interessante, porque esse livro ele foi escrito em 1960 por um zoólogo. E o que o zoólogo se propôs? Ele falou assim, olha, minha profissão é classificar os animais. Se eu fosse classificar o homem, como que eu classificaria? E ele ia falar, olha, resumidamente, o homem é um macaco e é um macaco pelado, ele tem pouco pelo. Então eu classificaria ele como macaco pelado. Mas uma das outras formas que ele classifica o macaco é o macaco que cozinha ou o macaco carnívoro. Olha, E você vê que assim, isso é uma visão de 1960, com a biologia com a que ele tinha, com o conhecimento que ele tinha na época. Infelizmente isso foi se perdendo, né, e tem se perdido cada vez mais. Mas resumidamente, eu percebi que tinha uma coisa totalmente incongruente, em que eu tinha aprendido na faculdade de comer de 3 em 3 horas pão com aveia, e no outro lado, que eu via que, pô, peraí, os caras comem de uma forma totalmente diferente, eles não têm pão e eles evitam aveia, vamos dizer assim. E isso me fez começar a estudar. E aí é lógico que, assim como você, eu tive uma transformação. Eu nunca me achei um cara obeso, mas às vezes eu olho algumas fotos minhas, eu falo, nossa, eu era um cara inchado, inflamado, sabe? E tudo melhorou em mim, eu acho, tudo melhorou. Então, uma vez que você muda e você faz uma dieta teoricamente mais consistente com a sua espécie, a tua espécie fica mais saudável. E aí o que eu percebi foi, peraí, se eu tenho como melhorar a minha saúde, que teoricamente já era boa, por que eu não posso usar isso nos meus pacientes? É mais com uma arma certeza. que eu tenho, porque eu tenho a farmacologia, eu tenho a cirurgia. Por que eu não somo mais uma arma no meu kit de ferramentas? E ao mesmo tempo, eu vim de uma faculdade aqui no Brasil muito tradicional, que é a USP. Foi a minha escolha de todas as faculdades que eu prestei, entrei em todas naquela época. A que eu escolhi foi a USP, justamente porque era a mais Caxias, a mais tradicional. E aí eu fiquei pensando, pô, peraí, se o que eu aprendi na USP sobre dieta, que é uma coisa tão básica, né? Eu não estou falando de mitocôndria, tá errada, e nitidamente está errada. O que mais que pode ter errado? E aí eu comecei a estudar outros hábitos também que eu poderia incorporar no meu arsenal de tratamento para melhorar meus pacientes. Mas não tenha dúvida que é difícil fazer essas coisas, né? Qual que é mais importante, isso, aquilo. Mas dieta é uma coisa fundamental. Com Fundamental. certeza, com certeza. E está muito enraizado nas pessoas, né? Os costumes, o carboidrato, principalmente aí no Brasil, né? O arroz e feijão. É difícil quebrar esses paradigmas, não é É verdade? difícil quebrar, não tenha dúvida. Até mesmo, Giovana, porque esses dias meu pai estava comentando, né? Ele falou, pô, olha a tia Marilda, vou citar o nome dela. A tia Marilda é vegetariana há 500 anos. E ela tá com 80 anos e tá saudável. E como é que explica a tia Marilda e tal, né? A tia Marilda é uma pessoa que ela é o típico vegetariano de vários anos atrás. Ela sempre fez ginástica, ela medita, ela se cuida, ela não fica bebendo, ela não fuma, ela não come bebidas, ela não come ultraprocessados.
e ela come proteína, principalmente de ovo e de leite. Então, eu acho assim, o ser humano, ele tem uma comida ideal, mas ele tem uma resiliência que faz com que ele transite um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, podendo ser saudável. Eu sempre lembro que, pô, por exemplo, quando veio o tal do Covid, teve Uhum. gente aqui em São José que pegou Covid e morreu. E teve gente que pegou Covid e nem sentiu nada. Então, a gente precisa ter na mesma espécie um certo grau de variabilidade, de tolerância a diferentes coisas, porque senão qualquer coisa nova que chegava, todo mundo morria e Com acabou, né? certeza. E aí, quando as pessoas veem isso, elas falam, pô, peraí, mas tal pessoa come arroz e feijão e é saudável, né? Tal pessoa é vegetariana e está saudável. Então, fica mais difícil de explicar. Mas o que eu vejo é que a gente tem diferentes graus de tolerâncias. E para as pessoas que têm doenças, isso já quer dizer que Hum, essa tolerância é menor. E aí, quanto mais a gente vai para esse lado que eu faço atualmente, melhor essas pessoas ficam. com Por outro certeza. lado, mesmo nas pessoas que estão bem, eu percebo que existe uma melhora quando elas também vão um pouco mais para cá, coisa que aconteceu comigo. Eu era um cara que comia arroz, feijão, frango, bife, salada, frutas, me empenhava em comer de 3 em 3 horas. E se você vê, pô, o que que aconteceu com o meu corpo, sabe? É difícil ficar falando de você mesmo, Não, mas doutor Dário, por favor, conta para nós essas mudanças palpáveis que você teve na tua vida, tá. mental, física, é Putz, importante. olha, teve algumas coisas muito esquisitas que eu. Aliás, isso é uma coisa legal, né? Porque as pessoas, se elas começarem a pontuar, às vezes tem coisas tão estranhas que mudam que você fala, caramba. Então, vou te dar um exemplo de uma coisa estranha que mudou. Tá. A minha mulher, ela é dermatologista. E durante muito tempo eu usei roupa branca. E eu tinha um negócio que chamava cromohidrose. Em outras palavras, o meu suor do sovaco, da axila, Uhum. ele ficava marcado nas camisas brancas, ficava uma coisa verde, feia. Sim. Então ela tinha que ficar me dando lá uns cremes, bactericidas ou sei lá o quê, para mudar isso, para não deixar minhas roupas sujas, ainda mais eu que usava branco. Eu não tenho mais cromohidrose. Eu não Uau! tenho. Aí você fala, Inexplicavelmente, pô, você foi na causa, não colocou band-aid. então, eu fui estudar essa história de suor e é muito interessante que tem duas coisas no suor. Primeiro que o que está circulando no seu sangue é ultrafiltrado pelas glândulas sudoríparas e sai no seu suor. Então tem alguns relatos de casos muito interessantes de enfermeira, inclusive, que usava roupa branca também, que tinha um suor vermelho e ninguém explicava, pô, mas como é que é esse suor vermelho? Até um dia que ela estava lá esperando para ser atendida e o médico viu que ela estava comendo tipo um fandangos, um salgadinho vermelho. Nossa. E ela comia aquilo um monte por dia. E aquele corante que tinha no salgadinho era o corante que saía no suor dela. Mas tem outras coisas também. Da mesma forma que talvez tinha mais glicose circulando no meu corpo e agora tem mais corpos cetônicos, isso também fez com que a flora da minha pele, que se alimenta do que sai lá pelo suor, mudasse. Eu sei lá o que mudou, qual que estafilococo que aumentou, não sei o que aconteceu, mas mudou. Agora, isso é um exemplo de uma coisa inesperada. Eu melhorei meu triglicérides, eu subi meu LDL, eu caí minha hemoglobina glicada, minha insulina despencou, eu desinchei. Aliás, minha esposa ficou preocupada quando eu comecei a fazer isso, porque meu peso foi diminuindo, 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 diminuindo. Ela falou, meu, você vai desaparecer, né? Tanto que a queixa dela Isso é no que minha começo. bunda... Isso no começo. É, ela falou, seu bumbum sumiu, você não tem mais bumbum. Numa fase inicial. Mas o que é interessante é que eu tenho medidas daquela época, porque eu já fazia musculação, já fazia atividade física. E eu comecei a diminuir, 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 e de repente atingi um platô, e depois comecei a subir de novo. E o que é interessante é que eu tenho uma massa magra muito menor do que eu tinha antes, mas eu tenho uma massa, perdão, uma Massa massa gorda. gorda, né? Eu tenho menos gordura e tenho muito mais músculo. Eu tenho ganho 1 quilo de músculo por ano nos últimos sei lá quantos anos. Então, e o que é engraçado é que eu treino muito menos. Uau! Eu sou um cara que tento me Então, manter ativo.
Mas eu sou cirurgião, eu não posso ficar Sim. tremendo com o braço inchado. Então eu vejo alguns amigos meus que ficam lá fazendo 500 bíceps. Eu não faço isso. Eu treino 2 vezes musculação por semana. Mas se você vê meu corpo hoje, meu corpo 6 anos, Antes. 10 anos atrás, é totalmente diferente. Então, assim, é legal, você se sente mais bonito. A parte mental é interessante também. Eu não acho que eu estou pensando de uma forma mais clara. As pessoas às vezes falam, você é muito criativo, tem cetose. Ah, Eu não você é, sei, você é. eu não sei. Sinceramente, eu fico um pouco frustrado com a minha memória a curto prazo. Tudo bem, mas tem algumas coisas que certamente eu melhorei. A minha esposa falava que a coisa mais perigosa que existia era um Biroline com fome. E Nossa, porque você ficava daquele jeito. eu atacava o garçom. Eu atacava Meu o Deus, garçom, eu ficava ficava nervoso, bravo. E impaciente. hoje, putz, hoje mudou. Se eu falar, ó, você não vai poder comer, sinto muito, então não come, eu não vou morrer por causa disso. O que eu fico irritado hoje, aí eu fico, é quando eu vou comer e aí me traz uma coisinha desse tamanho. Sim, uma Não, porçãozinha, né? não, tanto que Piquititica. eu Ainda mais brinco, de eu proteína. realmente, eu não sou mais, eu brinco que eu não faço intermitente fasting, né? Eu faço intermitente feasting. Então, quando eu como é um banquete, mas se eu não como, não tem problema nenhum. Então, para alguém que é cirurgião, eu entrava numa cirurgia e daqui a 2 horas você está lá torcendo para a cirurgia terminar porque você está Para com comer. fome, você Uau. quer comer e você acha que você vai passar mal. Aliás, hoje isso ainda é um mito no hospital que é difícil de quebrar nos pacientes, nas enfermeiras. Mas de qualquer forma, eu como cirurgião, isso é ótimo, porque se você quiser me deixar o dia inteiro operando uma cirurgia de 12 horas, eu fico, não vou Você morrer. fica na paz, tranquilo. Tranquilo, sem problema nenhum. Não, Então, assim, incrível. foram melhoras, né? Eu acho que foram melhoras. E outra coisa que eu acho muito legal. Olha, eu tenho 53 anos, eu também canso. O fim do dia eu tô cansado, a minha performance cai, eu não deixei de ser humano. Mas a minha energia é outra. Uau, muito Sabe? Se importante você isso. chega e fala, pô, vamos correr 10 km. Tá bom, vamos correr 10 km agora. Eu não estou muito mais acostumado a correr, mas eu corro, só ir devagarinho. Então, a coisa que eu acho que foi mais marcante para mim não foi ter ficado com o corpo mais bonito, com triglicérides mais baixo, energia. Isso é uma coisa que eu Energia. sempre prezei. A coisa que eu mais detesto é você estar sem energia, não quer sair da cama, não quer pensar. Eu detesto isso. Sim. Então, acho que isso para mim foi importante. E deve ter outras coisas também aí que eu não estou lembrando. Não, incrível. Composição corporal. Né, você falou aí da composição corporal. A energia. Até ajudou no seu profissional, né? Que você não ficava mais pensando em comida na hora que você tinha que estar ali por inteiro, né? Aquela paz de espírito mesmo que a alimentação te trouxe. Incrível, doutor Dário. E ó, É, uma coisa importante só para pode falar. ressaltar, ajudou no meu profissional enquanto cirurgião, mas enquanto médico, meus pacientes melhoram muito mais quando eles querem fazer isso. É uma coisa importante que você citou. Do que quando, sabe, porque eu vejo exemplos bobos. Chegava alguém para mim com uma esteatose e eu falava, o quê? Ó, come uma dieta mediterrânea, no máximo que eu poderia falar. E não melhora. Aí Não. você põe o cara numa dieta com menos carboidrato e mais proteína, a esteatose vai embora. Então, você fica um profissional mais eficaz. Isso para mim foi Com fantástico. certeza, você fica mais aguçado, você realmente vai ali na causa. Isso é uma Incrível. coisa que a gente não aprendeu. Realmente eu fico frustrado. Os médicos de hoje também não aprendem. O que a gente aprende é realmente aquela história. Você pega um conjunto de sintomas que formam um quadro clínico que dá um diagnóstico. E para aquele diagnóstico você tem uma pílula. Pronto. Mas tá tudo errado. Exatamente. Tudo errado. Sim, sim, com certeza. Coloca um band-aid, né, na verdade. Aí fica preso na indústria farmacêutica. Realmente, por isso que eu falo que você é um dos médicos com essa mente brilhante que hoje em dia a gente precisa. Doutor Dário, Hipócrates dizia a seguinte frase, que todas as doenças começam no intestino. Nada melhor do que você para esmiuçar essa frase do pai da medicina.
Olha, você sabe que se tudo que o Hipócrates falou, ele falou de verdade, esse cara ele era genial, genial, né? Aliás, só aproveitando, uma das frases que ele também falava é: antes de tratar um paciente, pergunte se ele está disposto a abandonar os males que causaram suas doenças. Então, esse cara realmente ele era fantástico. E você sabe que eu fiquei pensando nisso? Hoje, a gente tem uma série de fatores que estão sendo estudados e que, quando eu descobri isso pela primeira vez, eu fiquei assim, estupefato. Uma das coisas realmente é a flora intestinal. A gente sabe que hoje a gente não vive sozinho. Você colocar aquela criança da bolha não funciona, não vai ser uma pessoa saudável. A gente precisa ter um monte de bactéria na nossa pele, no nosso olho, na nossa barriga. E o que é mais surpreendente é que a gente está descobrindo que mesmo os órgãos que a gente imaginava que eram estéreis, eles também têm sua flora. Semana passada eu estava lendo um artigo sobre a flora habitual da cartilagem, que é uma Uau! coisa que a gente nunca imaginou que tinha uma flora na cartilagem. É lógico que não é igual ao do intestino, mas tem uns bichinhos morando lá. E se tem uns bichinhos morando lá, eles têm alguma função para o nosso corpo. E não tem a menor dúvida de que um dos fatores mais determinantes para se sua flora vai ser X, Y ou Z é o que você alimenta ela. Com certeza. Então, o que você come vai determinar se sua flora é mais X, Y ou Z. E determinados tipos de flora intestinais estão mais ou menos associadas a determinadas doenças. Então, tem isso aí é uma coisa já importante. A outra coisa que, quando eu descobri, realmente explodiu minha cabeça já faz alguns anos, é a história do intestino permeável. A gente sabe que alguns alimentos podem aumentar a permeabilidade intestinal. O clássico disso é o trigo, né? Uhum. E aumentando a permeabilidade intestinal, você começa a ter uma série de alterações associadas ao aumento de inflamação, aterosclerose. A aterosclerose, eu não vou entrar nesse assunto, mas é uma coisa que eu sempre fico pensando, falo, poxa, todas as vezes que eles vão analisar de fato o que compõe uma placa de aterosclerose, a gente tem um tipo de colesterol que é impossível de ser carregado no LDL. Ele só está presente em membrana celular de hemácias e de bactérias. A gente tem estudo em coelho, por exemplo, que se você trata a periodontite de coelho, ele não desenvolve aterosclerose mesmo sem enchendo ele de colesterol. Então, assim, tudo isso tem uma relação com o intestino. As doenças autoimunes, então, poxa, todo mundo sabe hoje em dia que tem Com uma certeza. associação delas com leaky gut. Mas eu vou dizer que eu mudaria a frase do Hipócrates. Tá bom. Eu falaria que a maioria das doenças começa pela sua boca. Uau! Não, maravilhoso! Não é pelo intestino, é Exato! pela boca, porque as pessoas esquecem que o que está lá dentro do Passa por intestino aqui. tirando um ou outro que faz um enema de café ou qualquer coisa do gênero, entrou pela boca. Isso Fantástico, doutor Dário. Um é, ponto alto dessa live. Não, mas e se for pensar, pô, e aí é uma coisa que me deixa muito feliz, vamos dizer assim, e frustrado ao mesmo tempo, porque o que entrou pela sua boca, quem definiu, foi Foi você. você. É. Nossa, exato. Agora, olha, até você, como é que fala, condescendente, e tem alguns estudos muito interessantes, eu não lembro o título desse estudo, mas um dos desenhos do estudo é uma bactéria segurando, eu não sei como é que chama aquela coisa que tem em cima do fantoche, sabe? Que você mexe assim e o Tem, fantochezinho mexe tem embaixo. uns pauzinhos assim. E de certa forma, a gente sabe que algumas bactérias produzem algumas substâncias que, por algum mecanismo, te dariam vontades de comer alguma coisa. Então, tudo bem, vai. Tem bactéria também controlando a gente, tem um monte de coisas. Mas, de qualquer forma, isso dá uma autonomia, porque se a enorme maioria das doenças começa pelo que você põe na tua boca, poxa, muda isso, você muda a maioria das doenças. Com certeza. E até traz essa autorresponsabilidade para cada indivíduo, né? Exato. Como eu vi outro dia o Henrique falando, né? Ele falou Então, liberdade, isso. Liberdade
Não é você fazer o que dá, sei lá. Liberdade é você poder fazer o que você não quer. Falou Isso tudo. é muito interessante. Porque o Isso é resto, libertador quando a pessoa entende isso. exato. O libertador é você falar, eu queria fazer tal coisa, mas por motivos de maior importância eu não vou fazer. Então, ó, eu poderia gastar agora R$ 100.000 comprando pirulito, sei lá. Eu não vou fazer. Poxa Exato. vida, parabéns. Isso você tem uma liberdade. Nossa, falou tudo, doutor Dário, incrível. Agora, vamos entrar nos mitos que envolve a carne vermelha, que é muito forte. Eu recebo, hoje em dia, basicamente 80% da minha alimentação é carne vermelha e eu posto e eu recebo frequentemente, carne vermelha apodrece no intestino, carne vermelha causa câncer, principalmente câncer de intestino. Você não tem medo? O que você está fazendo com a sua saúde? É recomendado comer uma vez por semana carne vermelha e numa quantidade reduzida. Explica um pouquinho desse mito, porque realmente é um grande mito. É um grande mito. Puxa vida, a gente pode começar por tantas vertentes, né? Mas eu queria começando o seguinte: tem coisas que os médicos, e que a gente assume de uma forma geral como verdades, sem perceber. Se você for pensar, quando eu faço uma faculdade de medicina, ia ser extremamente trabalhoso se tudo que eu aprendi eu tivesse que ficar checando. É muito mais fácil você engolir o que te passaram e bola para frente. E os médicos fazem isso, eles engolem o que passaram e bola para frente. Eu tenho um monte de amigos que são coloprocto, que são cirurgiões, que são gastroenterologistas. Principalmente da parte cirúrgica eu posso falar com muita tranquilidade. Nenhum dos meus colegas que fica falando que carne vermelha faz mal, leu nenhum artigo sobre isso. Nenhum. Uau! Nenhum leu. Nenhum leu. É uma raridade você pegar um cirurgião que lê um artigo científico sobre isso. Ele simplesmente ouviu e fica repetindo. Cirurgião quer estudar técnica cirúrgica. Ó, saiu um grampeador novo, ó, o robô trocou agora o Da Vinci por um modelo mais moderno. Mas tá bom, é isso que a gente quer saber. Então a gente acaba repetindo uma coisa. E esses dias eu estava na UTI do hospital, a fisioterapeuta veio falar comigo. Doutor Dário, você nem sabe, olha o que está escrito no meu livro de fisioterapia. Como carne vermelha dá câncer, blá 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 blá. Eu nem fui ver a referência, mas isso é uma tristeza. Agora, de qualquer forma, eu queria colocar duas coisas, se eu me perder, você me Tá ajuda. Uma é bom. uma perspectiva biológica, que eu falo depois. E a outra é o que eu acho que realmente turbinou essa palhaçada. O que turbinou essa palhaçada foi um artigo que foi publicado em 2015 pela Organização Mundial de Saúde, que fez um painel, que é o IRADC, em que juntou especialistas de diversos países para estudar o impacto da carne no câncer de intestino. Tá bom, esses especialistas se juntaram e eles concluíram que comer carne aumenta 18% de risco relativo de câncer de intestino, carne ultraprocessada. Tá bom, é isso que eles concluíram. Mas o que eu acho interessante é que um dos caras que estava nesse painel é o Clutterfeld. E esse cara, ele escreveu uma série de artigos científicos e um deles narrando essa experiência que ele viveu lá no painel da ONU. E ele falou assim que no primeiro dia que os médicos se reuniram, eles foram jantar. E Uhum. ele achou estranho que a maioria das pessoas que estavam jantando com ele pediram só salada, arroz, pratos vegetarianos. E ele, bom, para resumir, segundo a estimativa dele, um terço dos componentes do painel autonomiados, não é que eram vegetarianos, e já publicavam coisas contra a carne O antes de viés. entrar no painel. Ou seja, já tem o viés aí, Já né? tem um viés, e é um viés que a gente não fala, porque a gente fica falando, ó, eu recebi dinheiro da empresa tal, mas eu não chego e falo, olha, eu sou vegetariano, agora eu vou falar um estudo sobre carne. Você já vai com, né? Com Bom, certeza. então ele fala várias coisas. Uma é essa, uma é que não houve consenso no painel, e mesmo não tendo consenso no painel, eles colocaram como se tivesse ocorrido, todo mundo votou a favor disso, não.
Dos 800 estudos que eles selecionaram, eles escolheram só 14, desses 14, só um que eles usaram. Esse único estudo é da Loma Linda, né, que é aquela universidade dos adventistas do sétimo dia, em que eles são vegetarianos. Com certeza. Nossa, Então, assim, putz, que quando coisa, você né? começa a ver... E outra coisa, ele mesmo quis colocar dois estudos muito interessantes sobre carne vermelha e câncer de intestino, que seriam muito mais poderosos do que todos esses que eles usaram, porque eles só usaram estudos observacionais. Se quiser, eu falo sobre isso depois. Mas ele tinha dois estudos fantásticos e eles jogaram fora. Um deles é um estudo do New England, eu não lembro o nome, mas que eles pegaram pessoas que tinham pólipos intestinais, lesões pré-malignas, e colocaram em dois grupos. Um ia comer mais carne, outro ia ficar sem carne, vamos dizer assim. Uhum, É mais ou menos isso. tá. Eles estavam focando na gordura, mas na gordura da carne, então se você não come gordura da carne, você come menos carne. O fato é que depois de alguns anos eles repetiram a colonoscopia e não mudou nada. Então comer mais fibras e menos carnes não foi protetor. E o outro estudo mais importante ainda, que é o Human Self Initiative. Para quem não lembra, esse estudo eles pegaram 50 mil mulheres e randomizaram. E eles acompanharam esse grupo por, sei lá, 10 anos, pelo menos 8 anos, quando foi essa publicação. E nesse grupo, mesma coisa, eles queriam introduzir uma dieta rica em cereais, em fibras e pobre em carne e gordura. E o grupo que diminuiu não teve menos câncer. E esses estudos seriam muito importantes de serem utilizados, muito mais do que estudo de questionário observacional. Só que eles descartaram tudo isso. E o problema é que esses estudos aí do IRDC são citados até hoje, como se fosse uma verdade. Então, recentemente, surgiu um outro estudo que saiu na mídia, eles Sim, a semana colocaram... passada foi, não é esse que você está falando? Eu não sei se é o mesmo que a gente vai falar, mas era Tá. um que falava do ferro da carne, do ferro Ah, M. não, não é outro. Não. Então, esse ele falava assim, ó, nós sabemos que quem tem mais ferro M tem mais câncer de uma forma geral. É verdade, de uma forma geral. E nós sabemos que quem come mais carne vermelha também tem mais câncer. Não, nós não sabemos. Então, eu acho que como a carne vermelha tem mais ferro e o ferro em excesso dá câncer, essa é a explicação. Basicamente, o artigo era esse. Só que quando a gente vai ver, quem tem ferritina mais elevada, na maioria das vezes, é quem tem uma doença que acaba acumulando mais ferro, ou quem tem síndrome metabólica. E aí, só para aproveitar esse gancho, eu vou falar errado porque eu não decorei, tá? Mas era alguma coisa assim. Imagina que o IRDC está certo e que comer 50 gramas de bacon por dia aumenta a sua chance em 18% de risco relativo. Curioso que os experimentos com bacon mostraram redução, mas vamos imaginar Tá. que é verdade isso aí. Tá bom, aí quando você vai ver síndrome metabólica e câncer de intestino, o aumento não é de 18%, é de 400, 500%. Nossa Senhora. E ninguém fala nisso, sabe? Então, assim, ó, tem esse lado que foi um lado que estragou e fica todo mundo copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando, igual esse livro de fisioterapia que eu falei. E os médicos que não estudam isso, eles engolem e fica repetindo igual papagaio. Mas tem um outro aspecto que eu acho que é muito mais poderoso que tudo isso, que é o aspecto biológico. E aí, o que Percepção que da eu quero biologia. dizer? Poxa, falar que o homem comer carne vai fazer mal, eu dou esse exemplo, é a mesma coisa que chegar para mim e falar, sabe aquele bicho que tem um bico desse tamanho, que tem uma língua grudenta, que entra dentro do formigueiro para pegar a formiga, que chama tamanduá? Então, tem um estudo que saiu que comer formiga para tamanduá faz mal. Não tem o menor sentido. Toda a nossa biologia evoluiu graças e para, porque é uma coisa, né? A gente foi evoluindo e foi sendo selecionado e foi evoluindo para comer gordura e carne. As nossas adaptações para comer vegetais são muito ruins, muito ruins. Então é aquela história, é um fallback food. É uma comida que quando não tem uma carne, você se vira e come ela. Você vai sobreviver comendo batata, mas você nunca vai ser saudável comendo só batata. Só E batata. você pode ser saudável comendo só carne. Precisa? Bom, aí são outros 500.
mas que é o nosso alimento principal, eu não tenho a menor dúvida. E cada médico que resolver mergulhar na fisiologia humana vai ver que o que eu estou falando tem razão. Então, você pode até mostrar um estudo que mostrou isso, que mostrou aquilo, mas escuta, em medicina, em biologia, aquela frase do Teodósios, sabe? Nada faz sentido em biologia se não for pela lente da evolução natural. Uau, Não tem a menor dúvida. Então, com um certeza. exemplo assim, que todo mundo usa e eu acho que é perfeito é do nosso pH do estômago. Olha, fazer digestão, eu vou dar uma voltinha, mas Vamos você já lá. reparou que todo mundo que fica doente fica sem fome? Tá bom. Por que que a gente faz jejum quando está doente? Existem vários motivos, mas um dos motivos é que digerir comida gasta uma energia do diabo. E seu Exato. corpo, naquele momento, quer usar energia para reparo, para matar um bicho que está lá te atacando, e não para ficar digerindo comida. Da mesma forma que você, quando está doente, não quer sair e falar, vou fazer crossfit, você fala, eu também não vou querer comer, deixa eu usar minhas energias, minhas reservas de energia, porque senão eu vou ter que produzir saliva, produzir bile, produzir suco gástrico, triturar, empurrar, ativar bombas de absorção, jogar outra. É um gasto energético absurdo. E para você justificar o nosso corpo ainda ter um gasto energético absurdo, sendo que o nosso corpo é muito bom em economizar energia, por isso que a gente gosta de ficar no sofá e não de fazer Isso. ginástica, não tem sentido. E aí você vê que a gente só tem um estômago ácido desse jeito, praticamente por dois motivos. Primeiro, porque a acidez é o ideal para ativar a pepsina e outras enzimas que vão ajudar a digerir carne e não mato, porque herbívoro não tem estômago ácido. E segundo, porque a gente precisa matar bactéria. E o ácido é um excelente matador de bactéria. E se você imaginar que ninguém ficava passando álcool gel na banana que achava no meio do mato, e nem não pegava a carne para ver se era de hoje ou de ontem, essa, esse atributo era fundamental para a gente, assim como é para o urubu, para as hienas e para outros bichos carniceiros. Uau, Então, que aula. é só estudar a fisiologia, sabe? Tem 500 outros aspectos, mas Ou seja, a realidade, ela é soberana. A realidade, ela tem primazia em qualquer teoria. sim, não tenha dúvida. É aquele exemplo que o Souto dava uns 500 mil anos atrás, de que você pode pegar um engenheiro da Embraer e ele vai olhar um besouro e vai falar, ó, não tem aerodinâmica, é pesado, é cascudo, esse bicho não voa. Mas se o besouro voar, meu amigo, ele voa. Fazer o quê? Não interessa. É que acontece, as pessoas estão culpando, né, alimentos ancestrais pelas doenças modernas, né? Tipo, não culpe a carne pelo que óleo vegetal e açúcares fazem. Essa é a frase do Captain Clive, que foi um cara que competiu na época na sua teoria com o Dennis Burkitt, que foi o inventor da teoria da fibra. Mas o Captain Essa era, Clive, era a próxima pergunta. bom, eu chego lá, mas só para Vamos lá, falar, vamos lá. o Captain Clive ele fez exatamente esse comentário. Ele era um cirurgião da Marinha Britânica e ele percebeu que o que acontecia com as populações que ele visitava naquela época, se não me engano, isso aí era começo de 1008, não, começo de 1900. Ele viu, olha, as populações que começam a comer as novas alimentos que vêm do Ocidente que ficam doentes. As que estão lá e não comem açúcar, não comem farinha, não comem óleos ultraprocessados, não ficam doentes. E elas comiam carne. Na verdade, era o alimento que elas mais priorizavam, alimentos de origem animal. Mas aí você ia falar de fibra, é isso? É, eu quero perguntar para você, as fibras, elas são necessárias e o que são antinutrientes? Se você puder dar uma Ok, vamos lá. pincelada sobre isso. Excelente. As fibras também são antinutrientes. É, exato. Mas tudo bem. Olha, fibra Uma é o nome que provocação a gente dá. essas duas perguntas Não, juntas. tudo bem, vamos lá. As fibras, fibra é um tipo de carboidrato que a gente não consegue digerir.
Tá? E aí é interessante a gente ver que, primeiro, dos macronutrientes, o único que não é essencial é carboidrato. Você não precisa de carboidratos para viver. E se fibra é um carboidrato, está na lista. Logo, não Então, precisamos. não precisamos. Mas pior ainda, fibra não é amido, fibra não é frutose. Se você está morrendo de fome, o amido vai te dar energia, a frutose vai te dar energia. Mas se você está morrendo de fome e comer fibra, você não vai receber energia. A quantidade de fibra que a gente teoricamente pode metabolizar no nosso cólon está entre 4% e 6%. Então é muito, muito pouco do que a gente come que a gente poderia utilizar e por isso que ela não é considerada um nutriente. Eu vejo a fibra como uma coisa que pode ser vantajosa em várias situações, mas no mundo de hoje. Então, se você imagina alguém que está comendo um bolo e fala, no lugar do bolo eu vou comer alface, a fibra ficou Melhorou a vantajosa. alface. É. Melhorou. Comparado Agora a você quê, né? Exato. Você nunca vai ver nenhum povo tradicional, nenhum índio, olhando para uma anta e falando: não, eu não vou matar a anta, vou comer a selga. Ele não vai fazer isso. E todas as populações do mundo buscavam fugir das fibras. Se eles tivessem acesso a uma manga com fiapo ou sem, eles comiam a manga sem fiapo. Uma laranja com mais bagaço ou menos bagaço e mais suco, eles iam para o mais suco. E mesmo a agricultura, se você for pensar, é uma busca pela eliminação da fibra. É lógico, hoje você planta um monte de coisa com fibra, mas o tempo inteiro a gente está buscando isso. Uma manga menos fiapuda, É um verdade. arroz mais gordinho. A gente não está atrás de fibra, fibra, fibra. Nunca esteve atrás. Tradicionalmente, a fibra era desprezada. O pão branquinho era do rico. Quando acabava a farinha boa, misturava umas cascas e dava um integral para o pobre. E assim por diante. Então, a gente sempre fugiu de fibra, justamente por não ser um nutriente. Você não vai ver nenhum índio andando quilômetros, escalando montanhas para pegar uma rúcula, a não ser que seja uma planta medicinal. Ah, Então, é. nesses povos, os matos, eles são utilizados como remédio, Como não remédio. é como comida. Então, a fibra, Como ela é fonte de nutrientes, densidade nutricional, não é isso? Então, é difícil alguém sair para falar, eu preciso de cálcio, eu vou comer uma verdura verde escura. Não existe isso nesses povos. Eles vão atrás de, olha, tem aquela casca que cura dor de cabeça, eu estou com dor de cabeça. Tá bom, aí eles comem a casca. Mas quando eles estão procurando comida, ele vai atrás do peixe, ele vai Isso. atrás de uma caça, ou eventualmente de mel, ou de uma noz, ou de uma raiz. Mas o grosso vai ser o bicho. Então, ele vai fugir de fibra. E aí você vê que assim, a fibra não é uma coisa nem necessária. E outra coisa que eu acho que é muito importante, quando eu fico analisando, será que isso está certo? Será que está errado? Uma das coisas que eu acho mais importante é o que eu chamo de experimentos naturais. Muito mais importante do que pegar um rato, colocar em uma jaula e oferecer mais fibra ou menos fibra, é você pegar a nossa espécie e analisar as tribos que comiam mais ou menos fibra. E muitas vezes tribos exatamente da mesma etnia. Então você tem aquele estudo clássico em que eles pegaram os Masai e me fugiu o nome, mas é a mesma etnia, mesmo lugar da África. Uma comia mais carne, sangue e leite, e a outra comia mais milho, o gale. E é impressionante, você vê que A uma diferença. tribo é um palmo mais alta que a outra, os dentes são lindos, são fortes, e a outra é tudo arrebentada. Mas assim, de qualquer forma, existem várias populações em que não comiam fibra simplesmente porque não era possível. E eu falo para as pessoas, eu estou aqui em São José dos Campos. Poxa, não é fácil você comer fibra se você ficar aqui no meio do mato. Você vai comer o quê? Capim? Samambaia? E por que que você não vai comer nenhuma dessas coisas? Porque elas são venenosas. E esses
venenos que as plantas têm. Então, só para frisar, vocês estão vendo aqui umas plantinhas atrás de mim, nada disso eu consigo comer. Eu não consigo comer porque os venenos para minha espécie não vão dar certo. Então, eu vou na feira e compro alguma coisa menos venenosa. Esses veneninhos da natureza, quando eles estão no que a gente come, a gente chama eles de antinutrientes. E os Hum, antinutrientes, eles perfeita são essa explicação. Então, mas são substâncias, quando a gente vê sob a perspectiva da gente, que eles jogam contra. Então, você pode comer, sei lá, uma couve e conseguir tirar um pouquinho de ferro, tá? Um nutriente. Mas você pode comer a mesma couve e absorver oxalato, que dependendo da quantidade vai Hum, atacar sua tireoide, vai te dar cálculo de rim, vai te dar dor nas juntas. Então, tá um nutriente e um antinutriente. E os antinutrientes, eles podem ser assim classificados por dois motivos. Primeiro, porque eles podem te fazer algum mal. E segundo, porque eles podem diminuir a absorção dos nutrientes. Então, o olha. caso clássico disso é quando a gente fala dos fitatos. Os fitatos são substâncias ricas em grãos e cereais que impedem a absorção de minerais dos grãos e cereais. Então, eles estão agindo como antinutrientes. E nesse aspecto, por isso que eu falei das fibras, tem alguns estudos que mostram o que eles fizeram. Eles pegaram e analisaram a quantidade de proteína, gordura e carboidrato no cocô dos indivíduos. E aí eles mediram isso antes e depois de aumentar a ingesta de fibra. E o que eles viram é que quando você aumenta a ingesta de fibra, você também aumenta a quantidade no cocô desses indivíduos de carboidratos, proteínas e gorduras. Ou seja, elas estão diminuindo a Ainda embora. absorção. E as pessoas não percebem, porque quando eles falam, olha, coma mais fibras porque abaixa o colesterol, coma mais fibras porque abaixa o açúcar. É porque está impedindo a absorção de açúcar, está impedindo a absorção de Nossa, colesterol. o mundo precisa entender e saber disso. Então, isso é um antinutriente. Agora, se a fibra é usada num contexto de você, putz, eu preciso de ferro, que eu tô com anemia, vou comer carne, mais fibra, ela tá te atrapalhando. Tá Mas se atrapalhando você a tá, absorção dos nutrientes da carne. tá, agora, se você tá comendo um bolo de morango com chocolate e fibra, aí ela tá atrapalhando a absorção do bolo de chocolate com morango e fibra. Nesse contexto, talvez ela seja interessante. Então, não é à toa que a fibra, nos estudos observacionais, ela é tão endeusada, porque ela é um marcador de quem come comida de verdade. O cara que come mais fibra também está comendo mais carne, arroz, feijão. E o cara que come menos fibra está comendo mais chocolate, com bolo, com torta, com pirulito. Sim. Então, não é que ela é maravilhosa, ela é um marcador, mas ela funciona também como antinutriente. E o antinutriente, só para ficar aqui, tem vários. É, e o que eu gosto sempre de colocar, você já deve ter falado aí para os seus ouvintes, mas eu acho tão interessante, porque a gente Fala. sempre pensa Fala tudo para nós. sob a nossa perspectiva. Né? Eu quero comer um espinafre, tá bom, mas a gente nunca pensa sob a perspectiva do espinafre. O espinafre não quer ser comido. Ninguém quer ser comido. E diferente do sapo vermelho, que pode ter um veneno, você toca nele e morre, ou do leão, que se você quiser comer ele, provavelmente você que vai ser comido, o espinafre, coitado, ele está lá parado, você só arranca ele do chão e come. E aí O esses espinafre é bichos, um dos piores, né? Em é, concentração de oxalato. pois é, e aí eu vejo o pessoal ainda fazendo suco Suco. verde, eu fico desesperado. Tem vários relatos na literatura de insuficiência renal por espinafre, carambola, que é a fruta estrela. Tem vários. Mas assim, o que eu queria colocar é que a planta, ela não é bobinha. Ela tenta se defender, só que uma vez que ela não tem perna, nem garras, nem dentes, ou ela vai ter espinho, ou ela vai ter casca, ou ela vai ser apimentada e queimar a tua boca, ou ela vai arder teu olho quando você cortar ela, igual uma cebola, ou ela vai te dar cólica de rim, igual um espinafre, ou ela vai te dar coceira. Sempre, isso são antinutrientes, é a planta tentando se defender.
Exatamente. Nossa, falou muito bem. Que aula, doutor Dário. Legal. Aí, falando de fibras, eu quero entrar no assunto de fezes, de cocô. Vamos lá falar do cocô. É, Boa. em uma alimentação altamente proteica, como é que fica essa questão de evacuar? E quantas vezes é considerado normal a pessoa, normal, digo, a pessoa que tem uma boa saúde, ir ao banheiro, evacuar? Todos esses estudos, eles são baseados em média da população atual. Então, eu sempre gosto de lembrar aquele famoso estudo, não é tão antigo, que mostra que 93,2, se não me engano, eu só estou errando 2 ou 7, mas 93% da população norte-americana não pode ser considerada saudável. E ó que eles usaram sarrafo alto, eles não mediram insulina, eles mediram glicose, circunferência abdominal, eles não estão contando as pessoas que têm enxaqueca crônica, doença reumatoide, só parâmetros metabólicos. Então você vê que nessa população doente, qual é o normal? Nessa população doente, o normal do livro de medicina vai estar escrito lá que é evacuar de 3 vezes por dia a 1 vez a cada 3 dias. E todo mundo fica falando que tem que fazer cocô todo dia. Eu lembro de um estudo japonês que eles fizeram uma pergunta interessante. Eles falaram, quantas vezes você faz cocô por dia? E eles viram, depois de tantos anos, quem tinha mais câncer de intestino. E as pessoas que menos tinham câncer de intestino naquela população eram as que evacuavam 1 vez a cada 2 dias, depois 1 vez por Olha dia. isso. E, então, assim, sabe, tem o que você vai evacuar vai depender de várias coisas. Então, vamos considerar que você é uma pessoa saudável, como você falou. Você não está com nenhuma doença desabsortiva, você não tem intestino curto, você não tem nada disso. Tá bom. Bom, se a gente tivesse um sistema digestivo perfeito, ninja, que absorvesse todos os nutrientes do mundo, a gente não precisava ter anos, porque absorver tudo não ia sair mais nada. Uhum, com Como a certeza. gente tem anos, a gente sabe que a gente não vai conseguir absorver tudo. Então, começa por aí. Se você comer meio quilo ou 1 quilo, você está absorvendo mais ou menos. Se o que você come tem mais água ou menos água, vai formar mais ou menos bolo fecal. Se o que você come tem mais sal ou menos sal, a osmose vai ser maior ou menor no intestino grosso, vai absorver mais ou menos sal, teu cocô vai sair maior ou menor. É só você comparar o cocô de um jacaré e o cocô de um camelo que mora no deserto. Mas assim, não é só isso. A outra coisa que é muito importante é a gente analisar o que o bicho está comendo. Porque se ele come uma alimentação que é muito fácil do seu organismo absorver, vai gerar menos resíduo. Com certeza. Então, sei lá, se você come um arroz branco, que é amido puro, não vai ter muito resíduo. Se você come carne, que também é praticamente tudo absorvido, também não vai ter muito resíduo. Agora, quando você come bagaço de mexerica, ele está lá, não vai ser absorvido nada, zero, vai sair tudo no seu cocô. E existem outras coisas que influenciam nisso também. Um exemplo clássico é a gordura. Se você imaginar que a gente tem um limite na produção da nossa bile por dia, a gente vai ter um limite também na absorção da nossa gordura por dia. E se a gente pega e consome um valor maior do que esse de gordura, ela acaba saindo mais nas fezes e lubrificando o nosso cocô. Então, sabe, eu não fico muito encanado com essa questão. Se o cara tá bem, tá ótimo e faz cocô 2 vezes por dia, ou 1 vez a cada 3 dias, mas ele não se sente inchaço, não se sente empanturrado, Nossa, falou tudo. acabou, tá bom, vai depender dessas variáveis todas. Não existe uma Então não é. regra, né? É uma regra engessada para isso. Não, isso vai variar muito. Ó, eu mesmo, depende muito do que eu como. Então, assim, quer ver uma coisa interessante? Eu lembro do Angus Barbieri, que é aquele cara que ficou 300 e sei lá quantos dias sem comer. Ele evacuava. Ele evacuava mais ou menos 1 vez por mês, mas ele evacuava, Uhum. porque mesmo que você não come nada, você não coma nada, você tem a descamação das células do intestino, você tem a sua flora que está lá no seu intestino,
pasmem, mas a sua flora está se alimentando, porque seu intestino está produzindo muco o tempo inteiro para alimentar essa flora, mesmo sem cair nada de comida lá dentro. Então, obrigado, 382 dias sem 300 dias sem comer. Eu comer. acho que era isso. Mas, de qualquer forma, ele evacuava mais ou menos uma vez por mês. Então, isso vai depender muito do que você faz. Um dia que eu pego e como muito mais gordura, eu também evacuo mais. Tem dias que eu faço 3 cocô. Nossa, mas isso é uma raridade. Normalmente eu fico alguns dias sem fazer cocô, aí faço um cocô, aí depois não faço. Eu vou ainda fazer uma tabela disso, porque eu nunca tabelei isso. Aí eu falo pro pessoal aí que tem curiosidade. Doutor, você falou da bile, então eu vou entrar nesse tema de pedra na vesícula. Tá bom. Eu gostaria de saber o que causa pedra na vesícula e a outra coisa, quem retirou a vesícula tem que ter algum cuidado em relação à proteína de fonte animal, à gordura. Tá bom. Então vamos lá, vai. A gente tem uma ideia do que pode estar colaborando com a formação de pedras na vesícula. E existem desde medicamentos que causam isso. Então, por exemplo, tem um antibiótico que chama Rocefin, que aumenta a pedra na vesícula. Eu nunca parei para estudar exatamente por que que ele aumenta. Mas isso é uma exceção. Hoje em dia, uma das cirurgias que eu mais faço é pedra na vesícula. É uma doença super comum na nossa população. E o que me deixa frustrado é que eu estou cansado de operar meninas igual você, assim, o mesmo shape, só que Uau. elas estão num paradigma totalmente diferente. São meninas que tentam emagrecer o tempo inteiro, se privando de calorias, comendo bastante mato e desenvolvem pedra na vesícula. E a gente fica se perguntando, né, por que que isso acontece? Então, o exemplo que eu gosto mais de dar é assim: se você pega um copo d'água e mistura com açúcar e chacoalha, você não consegue ver açúcar porque ele está lá diluído na água. A bile, ela tem uma série de substâncias que também estão diluídas nela. Quando você fica muito tempo sem chacoalhar aquela garrafa, o açúcar começa a decantar. E a vesícula, na verdade, ela é um reservatório de bile, então o fígado está produzindo bile o tempo inteiro, só que essa bile não está saindo. A gente tem um anelzinho, tipo o nosso ânus, que é um anel, tem um anel lá no intestino que fica fechado. A Então bile é essa bile, tipo um a detergente? bile é um detergente. E Ah, aí ok. o que eu ia colocar é que a bile é como se fosse um sabão que não sai por Ah, esse ok. canalzinho, acaba indo para a vesícula e a vesícula concentra esse sabão, transformando ele realmente em um detergente. E Hum. aí, quando você come, existe um hormônio, a colecistoquinina, que vai fazer com que a vesícula esprema e que esse anelzinho abra. Então, quando isso acontece, você joga um monte de bile hiperconcentrada no seu duodeno, ela ajuda a quebrar a gordura e com isso digerir a gordura, absorver a gordura, blá 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 blá. Só que se você não usa a sua vesícula, ela vai concentrar cada vez mais esse detergente e em determinado momento, o equilíbrio entre os sais biliares, o colesterol, a lecitina que estão lá dentro, se desfaz e aquilo começa a precipitar, normalmente na forma de pedras de colesterol ou de sais biliares. Mas dá na mesma. O fato é que tudo isso acontece por um desequilíbrio na bile, principalmente pelo fato de você não estar usando sua vesícula. E aí, quando a gente vai ver, quem não usa vesícula? São pessoas que estão cortando calorias, então elas comem bem pouquinho, mas quando elas comem, elas fogem da gordura. Da Então, se gordura. for comer um queijo, é uma ricota, se for comer uma proteína, um peito de frango, e come um alface, um arroz, pronto. Está fazendo a dieta dos deuses de algumas nutricionistas, só Com que não está certeza. usando a vesícula. E tem outra coisa que é muito interessante, que é pouco estudada, mas que a gente entra naquele papo dos antinutrientes novamente. Tem pelo menos um antinutriente estudado que chama WGA, Wheat Germ Agglutinin, a glutinina do germe de trigo, que entre as coisas que ele faz é inibir a colecistoquinina. Então, se você inibe o hormônio que faz a vesícula contrair, ela não contrai. E aí, qual que é a tempestade perfeita?
é o pão integral rico em WGA com geleia, né? Porque não tem Sim, nenhuma gordura. com E queijinho numa branco e a dieta geleia. e numa dieta hipocalórica. E pronto. Tanto que os estudos que compararam obesos que fizeram regimes hipocalóricos versus regimes com baixos carboidratos, os que fazem baixo carboidrato não desenvolvem pedra na vesícula, porque eles estão comendo mais gordura. E os que cortam caloria e não comem gordura desenvolvem pedra na vesícula e vêm para o meu consultório. Então, e agora, tem outras coisas também, tá? Por exemplo, a própria colina é uma das substâncias que diminui a formação de sais cálculos biliares. E aí você vai ver onde tem colina. É carne, ovo, A gema, tudo aquelas coisas. é. E aí tem A o outro gema do lado também. ovo, principalmente, né? No Gema do ovo, no qual as riquíssima. pessoas tiram a gema e jogam fora e comem só a clara. É um pecado. Mas assim, de qualquer forma, é isso. Agora, não tenha dúvida, quando você tira a vesícula, você tirou um reservatório de bile concentrada. Algumas adaptações acontecem. Então, uma delas que é muito interessante é que se você faz um ultrassom de alguém antes e depois de tirar a vesícula, você vê que depois que você tira a vesícula, o canal da bile ele fica mais larguinho. E esse canal mais larguinho é provavelmente o seu corpo tentando aumentar de alguma forma o jeito de estocar bile. Mas não tenha dúvida que quando você comer, vai menos bile para o seu intestino. E se vai menos bile, você vai ter um poder de digerir gordura menor do que você Menor. tinha antes. Agora, isso não quer dizer que você não digira. Hum. Você pode até falar assim, ó, depois que eu tirei uma perna, eu corro menos, mas eu ainda sou campeão de maratona. Então, tem gente que consegue digerir gordura muito bem, mesmo sem vesícula, e nessas pessoas a gente não faz nada. Agora, quando a pessoa percebe que tira a vesícula e o intestino fica mais solto, tem algumas coisas curiosas. Uma delas, semana passada, foi no meu consultório um paciente que ele falou que depois que ele tirou a vesícula, ele estava evacuando mais vezes. E o que ajudou ele a melhorar isso foi dieta carnívora. E isso parece meio paradoxal, né? Mas aí você vê que há outras coisas que também podem estar colaborando com um intestino mais bagunçado. Por exemplo, intolerância à lactose. Por exemplo, intolerância não celíaca a trigo. E, por exemplo, o consumo junto com a carne de fibras, atrapalhando a digestão. Então, algumas pessoas melhoram. Agora, tem também os que pioram, e aí a gente pode brincar com algumas alternativas, desde comer mais vezes, menor quantidade, até comer gorduras que são mais fáceis de absorver, até repor sais biliares. Então, tem várias Hum, estratégias. sim, entendi. É, você acredita que existe excesso de proteína de fonte animal para o corpo humano consumida em alimentos, ou que a proteína sobrecarrega os rins? Não, eu não acredito, mas eu mudaria essa palavra, porque eu acho que já não é bem uma questão de crença, é uma questão de já estar, vamos dizer assim, estudado e bem demonstrado. Mas você falou umas palavras interessantes. É muito difícil com uma alimentação você ter um excesso de proteína. Porque, poxa, quando você come um bife, É muito o quê? saciante, né, doutor? Um quarto do bife é proteína, um quinto, sei lá. Então, é muita coisa para você poder comer proteína. Você ia explodir antes disso. Então, na Exato. natureza, só existe uma situação em que você tem um excesso de proteína, que é o rabbit starvation, né? Eu não sei nem como traduzir isso direito, mas que seja, Febre vermelha, né? é uma situação em que as pessoas, por algum motivo, não têm acesso a gordura e nem carboidrato, só têm acesso a proteína magra, e aí tem um limite que teu corpo consegue metabolizar. Então, ele está lá desesperado por uma fonte de energia, proteína é uma péssima fonte de energia, e aí começa a dar tilt, né? Começa a aumentar muito a amônia, você não consegue. Mas isso é uma situação que é o tal do rabbit Muito starvation, específico, né? muito específico. E você sabe que eu até estava lembrando, eu acho que eu já falei em
alguma dessas lives sobre essa história. Eu vou revisitar isso para achar os nomes certinhos. Mas você já, não sei se em Portugal tem aqueles largados e pelados, que soltam Ah, os caras pela... não tem, mas eu sei que programa é esse, assim, que eles ficam pelados no mato aí. Isso, tem que ficar 20 dias pelados e tal, e bababá. Bom, esses caras, obviamente, não comem nada, né? Eles entram em jejum, a maioria deles. Mas tem alguns deles que são ninja, que você vê que o cara sabe caçar, sabe fazer armadilha. E eu achei interessante que os produtores desse programa pegaram os campeões das diversas edições e fizeram um campeonato entre os campeões. E o campeonato era assim, olha, a gente vai largar vocês no meio do mato e o último que sair ganhou. E eles não sabiam se isso ia demorar 21 dias ou 21 anos. O último que saísse ia ganhar. Nossa. Eles soltaram os caras numa área bem distante, inabitável, né, da Mongólia. E achei muito interessante o cara que ganhou o campeonato. Então, primeiro que ele se preparou para isso, tentando engordar ao máximo, mas com dieta cetogênica. Então ele Uhum. comia quilos e mais quilos de gordura, mas ele não queria perder aquele metabolismo de uma gordura cetogênica para ele já chegar adaptado a comer pouco no lugar que ele ia, adaptado ao jejum. E lá ele começou a comer um monte de coisa que ele pegava em armadilhas. Ele pegava basicamente peixe e coelhos. Só que Uhum. são Proteínas bichos, magras, né? proteínas Magras. magras. E mesmo ele tentando comer as vísceras, fazendo caldo de osso, são proteínas magras. E ele falou que ele só percebeu que ele ia ganhar o concurso lá quando ele conseguiu matar um cervo. Porque ele falou, agora eu tenho gordura. E o cervo, sendo um bicho muito mais gordo que um peixe, o que ele fez? Ele salvou toda a gordura do cervo. E aí, por mais que ele pudesse acabar com a carne do cervo, ele comia o peixe com um pouquinho da gordura do cervo, o coelho com um pouquinho da gordura do cervo. Ele falou, pronto, agora eu Ah, ele posso ficar fez minha vida esse inteira. mix. Olha que inteligente. É. Então, e ele acabou ganhando. Então, assim, nessa situação, é a única situação que eu vejo que teria um problema. A outra situação é aquela situação que, sei lá, que o cara se enche de whey protein ou de proteínas essenciais, só come isso. Mas eu vou dizer que mesmo assim é muito difícil, porque até onde eu sei, os caras que fazem isso são aqueles Schwarzenegger da vida, e mesmo eles não desenvolvem problemas renais ou qualquer coisa do gênero. E aí vem aquela enorme confusão, né? Que é assim, ai, o cara que tem problema renal não pode comer proteína, então a proteína faz mal para o rim. Proteína não faz mal para o rim, ela só depende do rim para sair do corpo os seus metabólitos, só isso. Igual a água, pô. Então eu acho que o exemplo melhor é a água. O cara que não tem rim, ele não pode tomar água, porque senão ele não urina. Então a gente precisa limitar a ingestão de água, porque ele não tem como eliminar a água. Então a gente também precisa limitar a ingesta de proteína, porque ele não tem como eliminar os resíduos da proteína, que normalmente a gente elimina. Agora, carboidrato, tá, se ele comer amido, ele não precisa do rim para eliminar amido, pode comer. Agora, se você for ver por que que ele ficou com insuficiência renal, em geral foi por excesso de carboidrato, óleo vegetal, o que que seja, mas foi o cara que ficou hipertenso, diabético, desenvolveu uma doença autoimune, e aí ferrou o rim. Com Então, certeza. não tem nada a A ver. inflamação, né? Na verdade, toda essa inflamação no corpo por uma má alimentação regada a carboidrato, no final das contas. Exato. Açúcares, óleos vegetais. Todas essas Doutor Dário, porqueiras. Hum. já deu, né? Não quero mais tomar o seu precioso tempo, vou respeitar aqui nosso combinado e eu quero fechar com uma pergunta. Na sua opinião, na sua visão, na sua vivência, qual o tipo de alimentação possibilita nós, seres humanos, a viver na nossa melhor versão, em alta performance? Ok. Essa pergunta eu gostaria de saber a resposta. Mas Você assim, sabe! não, eu busco essa resposta o tempo inteiro e eu busco em mim mesmo, fazendo Uhum, uma série de experimentos, mas não é tão fácil. Mas assim, de qualquer forma, o que que eu colocaria? Eu comecei lá falando, olha, nem
Então tem um cara que morre de Covid, não morre de Covid. Tem um cara que queima mais fácil no sol, queima mais difícil. Dorme mais cedo, dorme mais tarde. Tá bom. Da mesma forma, a gente tem algumas variações na nossa alimentação. Eu acho importante colocar que cada espécie tem seu alimento principal, e aí todo mundo lembra do panda e do koala, mas o panda e o koala são exemplos de bicho que só come aquilo, né? Uhum. O homem se espalhou para o mundo inteiro e ficou muito mais versátil. Mas a base da alimentação do homem em todos esses locais era proteína de origem animal. Eu não vou nem dizer proteína de origem animal, porque a gente foi atrás primeiro de gordura do que de proteína. A gente ia atrás do tutano, do cérebro, que era o que sobrava das carcaças. Mas quando a gente conseguiu caçar mesmo, foi que deu aquela turbinada na nossa espécie. Então a primeira coisa é carne, porque carne é o principal tecido dos animais que a gente matava, e num grau menor, órgãos e outras coisas. Então, se você for ver, quando eu como um sapo, eu estou comendo uma sardinha, eu estou comendo todos os órgãos do bicho, o bicho inteiro. Mas se eu não tenho um bicho tão pequenininho, eu vou priorizar a carne e, numa proporção menor, os órgãos desse bicho. Ninguém jogava fora o coração, a tripa, não jogava nada. A gente comia tudo. Então, nose to tail. Além disso, eu acho que existe uma tolerância que varia muito de pessoa para pessoa em relação ao consumo de frutas, mel e vegetais. E isso tudo de uma forma sazonal, regional e pequena. Então, é o que eu colocaria. Eu hoje tenho uma alimentação que eu acho que é muito parecida com a sua, pelo A que eu base, vejo, pelo menos. né? Então, a minha base é carne. Dentro das carnes, eu escolho a de melhor qualidade, que é vaca, boi, é ruminante. Existem outros ruminantes também, a gente pode até discutir por quê. Eu como um pouquinho de peixe pescado, mas é pouquinho, um pouquinho de frutos do mar, como um pouquinho de ovo caipira, blá, blá, blá. E de vez em quando como uma fruta ou outra, de vez em quando eu como algum legume, quando eu como um brócolis, meus filhos acham que eu estou ficando louco, mas é só uma coisa esporádica. E eu como, tá bom. Às vezes eu vou na casa de alguém que faz um risoto, tá bom, eu como risoto. Eu tento evitar ao máximo os óleos vegetais industrializados, eu tento evitar, na verdade, qualquer pacotinho, eu tenho um ranço de pacotinhos, não como mais nenhum. Eu não sei, eu acho que é isso. Então, mesmo assim, eu não vou prolongar muito, mas assim, se você for ver, mesmo quando a gente estuda sociedades ancestrais, é muito curioso você ver que elas eram todas diferentes, mas em geral elas eram todas saudáveis, só que existiam umas mais saudáveis que as outras. E as menos saudáveis é as que comiam mais vegetais e menos carne. Sempre assim. Então, eu acho que isso já diz tudo para a nossa espécie. Com certeza, a base bem sólida e um complemento aqui, outro ali, não vai fazer grandes estragos, digamos assim, né, doutor Na Dário? maioria Olha, das pessoas, não. muito, muito obrigada por ceder o seu conhecimento conosco, uma verdadeira aula. Tenho certeza que é de grande valia para as pessoas que vão escutar depois, para quem está aqui conosco ao vivo, muito obrigada. Vou deixar salvo no perfil, porque essa aula tem que ser revisitada. Gratidão imensa, doutor Dário. Muito feliz mesmo. Muito Não, obrigada. Não tenho obrigado, palavras. obrigado. Não, obrigado pela oportunidade, é um prazer falar com você. E também é um prazer assistir seus vídeos, gostaria de ter sua espontaneidade. Com certeza você vai estar ajudando Obrigada. muita gente, que é uma das coisas que a gente quer com a nossa profissão, tá É bom? verdade. Eu vou deixar você em collab, porque os seus seguidores também podem ter acesso a essa aula maravilhosa. Legal, obrigado. Bom fim de semana para Para vocês aí. você também, bom final de semana. Um beijo. Fica Um com Deus. beijo. Você também. Tchau, tchau. Tchau.